Continuação parte 5. O supermercado em Elsinore. Ao longo da história, quase todos os humanos acreditaram em diversas narrativas ao mesmo tempo e nunca estavam absolutamente convencidos da verdade de qualquer uma delas. Essa incerteza incomodava a maioria das religiões, que por isso consideravam a fé uma virtude cardinal e que a dúvida estava entre os piores pecados possíveis. Como se houvesse algo intrinsecamente bom em acreditar em coisas sem evidência. Com a ascensão da cultura moderna, no entanto, a mesa foi virada. A fé parecia cada vez mais uma escravidão mental, enquanto a dúvida passou a ser vista como uma pré-condição para a liberdade. Em algum momento, entre 1599 e 1602, William Shakespeare escreveu a sua versão de O Rei Leão, mais conhecida como Hamlet. Porém, diferentemente de Simba, Hamlet não completa o ciclo da vida. Ele permanece cético e ambivalente até ao fim, sem descobrir o sentido da existência nem resolver na sua mente se é melhor ser ou não ser. Nisso, Hamlet é o paradigma do herói moderno. A modernidade não rejeita a plétora de narrativas que ela herda do passado, e sim abre um supermercado para elas. O humano moderno está livre para experimentá-las todas, escolhendo e combinando a seu gosto. Algumas pessoas não aguentam tanta liberdade e incerteza. Os movimentos totalitários modernos, como o fascismo, reagiram violentamente contra o supermercado de ideias duvidosas e superaram até mesmo religiões tradicionais na exigência de fé absoluta numa única narrativa. A maioria das pessoas modernas, no entanto, começou a gostar do supermercado. O que você faz quando não sabe qual o sentido da vida nem em qual narrativa acreditar? Você santifica a própria capacidade para escolher. Você está para sempre no corredor do supermercado, com a liberdade de escolher o que quiser, examinando os produtos que tem de si e congela este quadro, corte, fim, créditos finais. Segundo a mitologia liberal, se você ficar por bastante tempo nesse supermercado, cedo ou tarde vai vivenciar a epifania liberal e se dará conta do verdadeiro significado da vida. Todas as histórias nas prateleiras do supermercado são falsas. O significado da vida não é um produto que já vem pronto para uso. Não há um roteiro divino e nada que está fora de mim pode emprestar significado à minha vida. Sou eu quem imbuo o significado em tudo mediante minhas livres escolhas e meus próprios sentimentos. No filme de fantasia Willow, um tipo conto de fadas dirigido por George Lucas, o herói epónimo é um anão comum que sonha em se tornar um grande feiticeiro e sonhar dominar os segredos da existência. Um dia, um desses feiticeiros passa pelo vilarejo do anão à procura de um aprendiz. Willow e dois outros esperançosos anões se apresentam e o feiticeiro passa aos candidatos um teste simples. Ele estende a mão direita, abre os dedos e, numa voz tipo Yoda, pergunta: em que dedo está o poder para controlar o mundo? Cada um dos três anões pega um dedo, mas um dedo errado. Não obstante, o feiticeiro nota algo em Willow e mais tarde pergunta-lhe: quando eu mostrei os dedos, qual foi o teu primeiro impulso? Bem, foi algo bem idiota, diz Willow embaraçado. Pegar o meu próprio dedo. Ah! Exclama o feiticeiro triunfante. Esta era a resposta correta. Vocês não tiveram confiança em si próprios. A mitologia liberal nunca se cansa de repetir esta lição.
Foram os nossos próprios dedos que escreveram a Bíblia, o Corão e os Vedas. São as nossas mentes que conferem poder a essas narrativas. Sem dúvida, são belas histórias, mas a sua beleza está nos olhos de quem as contempla. Jerusalém, Meca, Varazani e Bodh Gaya são lugares santos, mas não somente devido aos sentimentos que os humanos experimentam quando vão até eles em si mesmo. O universo é apenas uma miscelânea de átomos. Nada é bonito, sagrado ou sexy, mas os sentimentos fazem com que seja. São apenas os sentimentos humanos que fazem com que a maçã vermelha, sedutora, seja sedutora e um cocô nojento. Retire os sentimentos humanos e você fica com um bando de moléculas. Esperamos encontrar um significado nos encaixando em alguma narrativa pré-fabricada sobre o universo, mas segundo a interpretação liberal do mundo, a verdade é exatamente o oposto. Esta é a minha vocação cósmica. Não tenho um destino ou um dharma pré-fixado. Se estiver no lugar de Simba ou de Arjuna, poderei optar por lutar pela coroa de um reino, mas não sou obrigado a isso. Da mesma forma, posso me juntar a um circo ambulante, ir cantar num musical de Broadway ou me mudar para o Vale do Silício e começar uma empresa. Estou livre para criar o meu próprio Dharma. Assim como todas as outras narrativas cósmicas, a narrativa liberal também começa com uma narrativa de criação. Ela diz que a criação ocorre a todo momento e que eu sou o Criador. Qual é então o objetivo da minha vida? Criar sentido, sentindo, pensando, desejando e inventando. Qualquer coisa que limite a liberdade humana de sentir e de pensar, desejar e inventar está limitando o sentido do universo. Por isso a libertação dessas limitações é o ideal supremo. Em termos práticos, os que acreditam na narrativa liberal vivem sobre a luz de 2 mandamentos: criar e lutar pela liberdade. A criatividade pode-se manifestar na escrita de um poema, na exploração da sexualidade, na invenção de um novo aplicativo ou na descoberta de uma substância química até então desconhecida. A luta pela liberdade inclui tudo o que liberta as pessoas de repressões sociais, biológicas e físicas, seja fazendo demonstrações contra ditadores brutais, ensinando a meninas a ler, descobrindo uma cura para o câncer ou construindo uma nave espacial. O panteão liberal de heróis abriga Rosa Parks, Pablo Picasso, ao lado de Pasteur e os irmãos Wright. Em teoria, isso soa excitante e profundo. Infelizmente, a liberdade e a criatividade humana não são o que a narrativa liberal imagina. Até onde vai o nosso entendimento científico, não existe mágica por trás das nossas escolhas e criações. Elas são produto de bilhões de neurónios que trocam entre si sinais bioquímicos e mesmo que você libere humanos do jugo da Igreja Católica e da União Soviética, as suas escolhas ainda serão ditadas por algoritmos bioquímicos implacáveis quanto à Inquisição e à KGB. A narrativa liberal me instrui a buscar a liberdade de me expressar e de me realizar, mas tanto eu quanto a liberdade são quimeras mitológicas tomadas dos contos de fadas nos tempos antigos. O liberalismo tem uma noção particularmente confusa do livre-arbítrio. Humanos, obviamente, têm um arbítrio, têm vontades e às vezes estão livres para realizar seus desejos. Se por livre-arbítrio você entende a liberdade de fazer o que desejar, então sim, humanos têm livre-arbítrio. Mas por livre-arbítrio você entende a liberdade de escolher o que desejar, então os humanos não têm livre-arbítrio.
Se eu sinto atração sexual por homens, posso estar livre para realizar minhas fantasias, mas não estou livre para sentir a atração por mulheres. Em alguns casos, posso decidir reprimir meus desejos sexuais ou até mesmo tentar uma terapia de conversão sexual, mas o desejo mesmo de mudar minha orientação sexual é algo forçado em mim por meus neurónios, talvez instigados por vieses culturais e religiosos. Porque uma pessoa se sentiria envergonhada da sua sexualidade e se esforçaria por alterá-la, enquanto outra pessoa celebra os mesmos desejos sexuais sem nenhum sinal de culpa. Você poderia dizer que o primeiro talvez tenha sentimentos religiosos mais fortes do que o segundo, mas as pessoas escolhem livremente ter sentimentos religiosos fortes ou fracos. Da mesma forma, uma pessoa pode decidir ir à igreja todo domingo, num esforço consciente para fortalecer seus fracos sentimentos religiosos. Mas, porque uma aspira a ser mais religiosa enquanto outra está perfeitamente satisfeita por permanecer ateia. Isso pode resultar de quaisquer disposições culturais e genéticas, mas nunca é resultado de um livre arbítrio. O que vale para o desejo sexual vale para todos os desejos, na verdade, para todos os sentimentos e pensamentos. Considere o próprio pensamento que surgir em sua mente, de onde ele vem. Você escolheu livremente pensar isso e só depois pensou? Certamente que não. O processo de autoexploração começa com coisas simples e torna-se progressivamente mais difícil. Primeiro constatamos que não controlamos o mundo exterior. Eu não decido quando chove. Depois contactamos que não controlamos o que está acontecendo dentro do nosso próprio corpo. Eu não controlo a minha pressão arterial. Depois compreendemos eu não disparo meus neurónios. Por isso, nos damos conta de que não controlamos nossos desejos ou mesmo nossas reações a esses desejos. Constatar isso pode nos ajudar a ser menos obsessivos quanto a nossas opiniões, sentimentos e desejos. Não temos livre arbítrio, mas podemos ficar um pouco mais livres da tirania da nossa vontade. Humanos normalmente dão tanta importância a seus desejos que tentam controlar e moldar o mundo inteiro de acordo com esses desejos. Em busca da realização desses desejos, humanos voam até à Lua, travam guerras mundiais e destabilizam o ecossistema. Se entendermos que os nossos desejos não são manifestações mágicas de livre escolha, e sim um processo bioquímico influenciado por fatores culturais e também estão fora do nosso controle, poderemos nos preocupar menos com eles. É melhor compreender a nós mesmos, nossa mente e nossos desejos, que realizar qualquer fantasia que pipoque em nossa cabeça. E para entender a nós mesmos, um passo crucial é reconhecer que o eu é uma narrativa ficcional, que os intrincados mecanismos de nossa mente estão a tempo inteiro fabricando, atualizando e reescrevendo. Em minha mente existe um contador de histórias que explica quem eu sou, de onde eu venho, para onde vou, o que está acontecendo agora. Assim, como porta-vozes que dão a sua versão distorcida das últimas turbulências políticas, o narrador interior repetidamente entende as coisas errado, mas raramente se é que alguma vez o admite. E assim como o governo constrói mitos nacionais com bandeiras, ícones e paradas, minha máquina de propaganda interna constrói um mito pessoal com memórias valorizadas e traumas de estimação que quase nunca se parecem com a
verdade. Na era do Facebook e do Instagram, pode observar-se esse processo de construção de mitos mais claramente do que nunca, porque parte dele foi terceirializado da mente para o computador. É fascinante e assustador contemplar pessoas que passam incontáveis horas online construindo e embelezando um eu perfeito, agarrados à sua própria criação e tomando-a erroneamente como uma verdade sobre elas mesmas. É assim que um feriado em família, cheio de engarrafamentos, discussões bobas e silêncios tensos, torna-se uma coleção de lindos panoramas, jantares perfeitos e rostos sorridentes. 99% do que vivenciamos nunca se torna parte da narrativa do eu. Vale a pena notar particularmente que nosso eu fantasioso tende a ser muito visual, enquanto as experiências reais são corpóreas. Na fantasia, você observa com o olho da mente ou na tela do computador. Você vê a si mesmo numa praia tropical, um mar azul ao fundo, o grande sorriso no rosto, um coquetel em suas mãos, o outro braço em torno da cintura da pessoa amada. Paraíso. O que uma imagem não mostra é um mosquito irritante que pica a sua perna, o estômago revirante por causa daquela sopa de peixe estragada, a tensão em sua mandíbula quando você finge um amplo sorriso e briga feia do casal 5 minutos atrás. Se apenas conseguíssemos sentir o que as pessoas nas fotos estavam sentidas quando elas foram tiradas. Por fim, se você realmente quer compreender a si mesmo, não deveria se identificar com a sua conta no Facebook ou com uma narrativa interior do seu eu. Em vez disso, você deve observar o fluxo real do corpo e da sua mente. Você verá pensamentos, emoções e desejos aparecerem e desaparecerem, sem muita razão e sem nenhum comando da sua parte, como o vento que sopra desta ou daquela direção e desmancha seus cabelos. E assim, como você não é o vento, você também não é uma mistura de pensamentos, emoções e desejos que experimenta. E certamente não é a narrativa purificada que você conta sobre eles em retrospecto. Você os vivencia a todos, mas não os controla, não os possui.